Se na escuridão da vida tu não sabes pra onde ir, se anda cheio de motivos pra parar e desistir, uma coisa eu te digo, preste muita atenção. Jesus Cristo é a saída, Jesus Cristo é a solução. Ele é mais que uma resposta, é a mão que te conduz. Quando tudo está escuro, Ele é a própria luz, é a fonte da esperança, da alegria e do prazer. Ele é a única saída pra tua vida renascer. Os problemas e as tristezas não vão mais te dominar. Muita paz e segurança em Jesus tu vais achar. Pela estrada deste mundo Ele vai te esperar, e ao mostrar-te a saída vai sorrir e te abraçar. Ele é mais que uma resposta, é a mão que te conduz. Quando tudo está escuro, Ele é a própria luz, é a fonte da esperança, da alegria e do prazer. Ele é a única saída pra tua vida renascer. Jesus Cristo é a saída pra tua vida renascer. Amém. Muito boa noite a você que está ao vivo no programa da Igreja de Cristo no Brasil. Estamos começando o nosso programa meio
desfocado ainda, mas vamos ajeitando as coisas na medida do possível. Quero agradecer a todos vocês que estão junto conosco aqui, de uma forma ou de outra. Vou colocar o logotipo aqui, opa, melhorando aqui, ainda andando com o carro sendo consertado, com o tempo a gente vai melhorando, isso aí. Mas muito obrigado a todos vocês que estão conosco aqui. Eu quero agradecer várias pessoas que já se mostraram aqui de certo modo, já se deram aceno, deram algum sinal ou até mesmo uma mensagem, como nossos irmãos Marco e Isabel Feitosa, são de Sorocaba. Também nossa irmã Dada Oliveira, de São José do Rio Preto, mandando um grande abraço a todos. E o Júnior Ponço, que chegou hoje a tempo, né? Geralmente ele está sempre um pouco atrasado e hoje está a tempo, muito bom. Boa noite também a Lucimara Murakami, que é da Igreja de Cristo de Osasco, e do Eres Albuquerque, de Maceió, Alagoas. Ligada também no programa. Deus abençoe a vida de todos vocês também, assim como ela também escreve aqui, para todos nós, né? Muito obrigado por vocês estarem junto conosco. Hoje nós temos um tema que eu vou tentar mostrar aqui hoje, não está aparecendo ainda, mas daqui a pouquinho vamos falar sobre um assunto muito importante, né, que define assim a nossa carreira até como discípulos de Jesus. E ficou congelado, mas não mostrou, tá? Vou voltar aqui, então não está querendo mostrar mais a minha tela aqui, mas eu vou dar um jeito de mostrar. Enquanto isso, aqui está a nossa tela de hoje. Essa é a tela que nós vamos falar, sobre isso que nós vamos falar. Não era assim que eu queria mostrar, mas é assim que vai ser, inclusive. Vamos em frente. Vamos falar sobre o discípulo. Precisamos definir muito bem a nossa identidade, para que nós possamos saber como nos comportar com o resto das coisas que acontecem na vida. Estamos vivendo tempos bastante difíceis no nosso país, todos nós sabemos bem disso, como as coisas estão difíceis de várias maneiras, né? Difícil moralmente, difícil espiritualmente, difícil politicamente, difícil na justiça, difícil em tudo quanto é lugar, difícil em tudo quanto é o que vivemos, né? Financeiramente, seja lá o que for. Precisamos então definir muito bem qual é a nossa identidade, que ela não seja secreta. Por isso mesmo precisamos definir que nossa identidade como discípulos de Jesus e qual deve ser então o nosso comportamento em relação a isso. Convido você para fazer parte e também vir visitar o nosso portal, o portal da Igreja de Cristo no Brasil. Esse portal ele traz várias notícias, como você pode ver aqui, várias coisas acontecendo o tempo todo no portal. Vários artigos, nós temos várias publicações e vários colaboradores também, estamos sempre precisando de mais, mas antes de qualquer coisa, procure o nosso formulário lá de colaboradores. Vá lá na procura, faça como eu estou fazendo aqui, formulário. Opa, tá tudo em maiúsculo aqui, mas tudo bem, formulário. Se você procurar formulário, ele deve aparecer aqui já nas pesquisas, demora um pouquinho esse site, porque ele está bastante carregado com várias informações, então ele demora um pouco mais, mas ele aparece aqui, ó, formulário de candidatos a colaboradores. Se você quer colaborar com o portal, por exemplo, quer colaborar com o programa ao vivo, você tem esse formulário onde por aqui que a gente começa para você se identificar, para nós nos conhecermos, e você precisa então fazer o preenchimento disso tudo aqui para que a gente possa por aqui começar então e saber melhor como nós podemos servir uns aos outros. E vamos falar então hoje, novamente só para lembrar, sobre o discípulo. Também temos uma pauta que nós sempre falamos sobre ela. Hoje nós vamos falar sobre mulheres da Bíblia, vamos ter também Aquecendo o Coração. E nosso irmão Vicente também estará conosco aqui através do quadro da Libertos em Cristo. Vamos falar sobre liberdade da prisão alcoólica e também ao mesmo tempo química, né, que são drogas em geral. E também temos, como você já conhece, o quadro que é apresentado, ou melhor, produzido pelos nossos irmãos lá de Minas Gerais, Vida com Propósito. Então vamos começar agora falando sobre mulheres da Bíblia com Sara Capato com vocês.
Boa noite, família. Meu nome é Sara e no Mulheres da Bíblia de hoje a gente vai falar sobre uma mulher que não tem o nome revelado, mas é conhecida como a mulher com fluxo de sangue. Essa mulher, ela estava enferma durante 12 anos da vida dela, com um fluxo de sangue que provavelmente deixava ela anêmica e muito fraca. Nessa época, enfim, né, 2000 anos atrás, quem tinha esse tipo de problema era tido como uma pessoa impura. Então, provavelmente ela vivia, inclusive, isolada. 12 anos é muito tempo, né? Quando ela soube que Jesus ia passar por onde ela morava, ele estava indo na casa da filha do Jairo, que era uma menina de 12 anos que tinha falecido. Ela falou, se eu pelo menos conseguir tocar as vestes de Jesus, eu vou estar curada. E ela foi se arrastando, imagina o tamanho da dor que ela estava e da fraqueza para ela ir se arrastando até Jesus e conseguir tocar o manto que ele estava usando. E nesse momento, Jesus percebeu que ele foi tocado porque foi muito forte. E ele chegou a perguntar para todo mundo: quem que me tocou? Porque eu senti uma energia muito forte assim passar através de mim. E a mulher se manifestou, ela falou: não, fui eu. Então ela falou: vá. Jesus falou: vá, sua fé te curou. Então, o tamanho da fé dessa mulher, ela já tinha gastado tudo que ela tinha e nenhum médico tinha descoberto o que ela tinha. E ela foi curada pela fé. É um relato maravilhoso e um legado maravilhoso que essa mulher deixou para nós de resiliência, de paciência, de fé, e numa situação onde ela estava desenganada já, né, durante muitos anos, e Deus é capaz de fazer milagres. E a nossa fé é a porta de entrada para que Deus consiga se manifestar na nossa vida. Então que a gente consiga aprender com essa história, que a gente consiga pedir a Deus mais fé caso a gente não tenha. E também eu acho uma coisa legal dessa história, assim, é o esforço que ela fez para buscar Jesus. Quantas vezes a gente tem carro, tudo que beneficia a gente ir no encontro da igreja, um encontro de estudos, e às vezes a preguiça impera, né? E essa mulher, mesmo fraca, enferma, ela deu um jeito para buscar Jesus, esse contato. Então que a gente também tem essa força de vontade que ela teve, que a gente consiga também, além de aprender com essa história, que a gente consiga refletir que legado nós, como seguidores de Jesus Cristo, estamos deixando para as pessoas que convivem com a gente e aquelas que virão até nós. Espero que seja uma história repleta de vitórias, de fé, e assim como da mulher enferma. Uma ótima semana, gente! Muito bem, essa foi nossa irmã Sara Capato falando sobre mulheres da Bíblia. Lembrando novamente da mulher com fluxo de sangue, né, que mesmo anônima ficou para a história pelo esforço da fé que ela exerceu. E nós podemos aprender muito realmente com ela e colocar nossa fé em prática também. Isso é muito importante para as nossas vidas, nós bem sabemos disso, né? Muito bem, quero mandar um abraço a todos vocês que estão aqui ao vivo conosco, como Dilaine Pilce, isso mesmo, né? Boa noite, amém, maravilhoso, isso aí. Mauro e Selma Leal também, grande abraço a todos. Mauro e Selma Leal da congregação do Imbariê, no Rio de Janeiro. Dilaine é de Piracicaba. Também nós temos aqui nosso irmão Casemiro,
dando o seu boa noite aqui de Santa Rita do Passa Quatro, né? Não esqueçam de escrever de onde, qual congregação, qual estado, qual cidade que você é, para que nós possamos falar aqui e mandar um abraço para todos os irmãos também. E também nosso irmão Alberto Murakami e também a Lucimara e o Alberto de Osasco, né? Eles estão juntos lá, mas mandando mensagens assim para o programa também. E assistindo o programa aqui também, Vicente Barbosa, dando seu olá, uma tela à distância nos aproxima cada vez mais. Também Neide Mary assistindo da Igreja de Cristo de Sorocaba. Muito bem, essas são algumas pessoas que estão assistindo o programa ao vivo. Temos várias pessoas hoje assistindo aqui ao vivo conosco. Quero agradecer a todos vocês e lembrar que o nosso tema de hoje é o discípulo. Nós vamos falar um pouco mais sobre o discípulo. Bom, seguir Jesus é a coisa mais importante das nossas vidas. Ela define o nosso caráter, inclusive, seguir Jesus. Porque a vida só existe a partir de Jesus. E numa outra passagem, talvez você consiga lembrar, João, capítulo 11, quando Jesus ressuscitou o seu amigo Lázaro, naquela passagem, um pouquinho antes, ele pergunta para as suas irmãs, né, você não crê? Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então Jesus é a própria vida, Ele é a vida, nós sabemos disso, né? Então ser discípulo é a coisa mais importante. Temos alguns termos para os religiosos que nós conhecemos muito bem, e vamos falar, claro, resumidamente, né, alguns termos que definem as crenças, porque as palavras têm seu poder. E quais são esses termos? Temos vários termos que nós vemos. Vemos crente, evangélico, protestante, cristão, católico, pentecostal e tem outros também. Estes termos denominam as crenças das pessoas. E de onde elas vêm? De onde vêm esses termos? Isso é importante a gente pensar. Por isso são chamados de denominação, denominam de algum lugar, vêm de algum lugar, que é, o que é denominação? É dar nome a algo ou até a alguém. Isso define crenças diferentes, porque temos tantas diferenças assim se a Bíblia é uma só. Não tem muito sentido, mas isso é uma realidade, precisamos enfrentar a realidade, ela está aí, precisamos entendê-la também. Porque tantos termos se a Bíblia é uma só. O apóstolo Paulo, para os Gálatas, ele escreve o seguinte, serve como aplicação para nós hoje, ele diz, admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Então, muito bem, o que o apóstolo Paulo escreveu aí, já bem frisado aqui em vermelho, algumas pessoas, porque temos tantas definições, tantas denominações assim para as religiões, porque algumas pessoas estão perturbando a fé dos outros, né, e querendo perverter o evangelho de Cristo. Aí está o motivo porque nós temos tantas denominações, coisas diferentes que não condizem com a palavra de Deus, porque há, de fato, coisas erradas acontecendo e nós sabemos disso e precisamos notá-las para que nós não caiamos em erro também, não façamos as mesmas coisas que já foi feito na história, né? Então, quais destes termos você usa para definir sua fé? Você pode até às vezes usar mais de uma descrição assim sobre a sua fé. Muitas pessoas se chamam, inclusive na igreja, né, se chamam de, vamos escrever melhor aqui, aí, crentes. Muitas pessoas se chamam de crente, inclusive na Igreja de Cristo, são ou pensam de si mesmo como crentes. Muitos também se chamam de cristãos. Não é? Qual é o problema de se chamar de cristãos? E muitos também adotam essa denominação de evangélicos. São algumas denominações que as pessoas usam, inclusive, na Igreja de Cristo. Mas você é cristão? O Brasil, por exemplo, é um país cristão? Bom, sim, né? O Brasil é um país cristão. Talvez você discorde de mim em início. Não, o Brasil não é um país cristão. Olha como estão as coisas. Mas vamos então pensar bem. Se o Brasil não é um país cristão, o que é? É budista? É cristão ou é muçulmano? Sem dúvida, o Brasil é um país que se denomina cristão. E nós vemos como então é o comportamento dos cristãos. Nós não devemos então ser isso.
Mas vamos pensando juntos ainda mais sobre isso. Talvez você diga sobre si mesmo que você é cristão, mas qual é a definição que devemos dar para a nossa fé? Precisamos realmente colocar essa interrogação para responder mais tarde. A questão é a seguinte: todos estes termos religiosos são bíblicos? Nós precisamos pensar, todos esses termos que nós vimos anteriormente, crente, cristão, evangélico, protestante, pentecostal, enfim, são bíblicos? Nós temos que analisar fundamentados na palavra de Deus. Então, para isso, vamos usar 1 Pedro capítulo 4, versículo 11, que diz: se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Então, se alguém fala, se você fala que você é sei lá o quê, qual é a sua definição? Pensa aí. Então, fale de acordo com a palavra de Deus. Se você serve, seja de acordo com a força que Deus te dá. Em tudo, em todas as coisas, nós devemos buscar a glória de Deus mediante Jesus Cristo. Se isso que você pensa, que você age, como você se define, não dá glórias a Deus, então a palavra cristão já não está dentro disso, como a gente sabe. O cristão hoje em dia está numa situação complicada mesmo. Então, se não encontramos o termo na Bíblia, não é bíblico, né? Está errado. Esse é o fato, né? Se não está na Bíblia aquele termo, está errado. Pense com você então, quais termos estão na Bíblia? Crente, por exemplo. Vamos analisar então o termo crente. Você é crente? Você crê que Deus existe, que há um só Deus? Muito bem, está fazendo muito bem. Mas até os demônios creem e tremem. E imagino que até alguns demônios são mais crentes do que alguns que se chamam crentes. O demônio conhece a Bíblia, né? Mais do que muita gente imagina. Qual é a vantagem de ser crente se até os demônios são crentes? Isso eu estou falando de Tiago capítulo 2, versículo 19. Você crê que Deus existe ou que só um Deus existe? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Consulte lá na sua Bíblia, isso é importante. Então não tem vantagem nenhuma ser chamado, se denominar crente. E cristão? Nós somos isso, cristãos? Então, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja, né? E ensinaram muitos. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados cristãos. Analise bem essa passagem de Atos, capítulo 11, versículo 26. Os discípulos foram chamados pela primeira vez cristãos. Eles eram cristãos? Não, eles foram chamados de cristãos. Mas quem eles eram? A própria passagem fala por si, mas como se nós precisássemos, vamos grifar aí. Eles eram discípulos, é assim que eles denominavam a própria fé. Não é? Então, eles eram discípulos. De onde veio o nome cristão? Em Antioquia, foram pela primeira vez chamados cristãos. Não foi deles, veio do povo, veio da cidade. Quem realmente eles eram? Novamente, grifando aqui quem realmente eles eram, aqui já temos a palavra, eles eram discípulos. E essa era a identidade deles, eles eram discípulos. Observação, a palavra cristão não é um nome que veio de Deus, não é uma denominação que veio de Deus. Veio do povo lá de Antioquia para definir a nova vida dos discípulos, que eles seguiam a Cristo. A palavra cristão aparece apenas 3 vezes em toda a Bíblia. Na Bíblia, melhor, a palavra discípulo aparece mais de 260 vezes. Se isso no Novo Testamento é o que importa realmente para a gente, não é? Enquanto cristão é aquele que apenas acredita em Cristo, como todo brasileiro, maioria pelo menos, simplesmente acredita em Cristo, discípulo é aquele que acredita, segue e obedece ao seu Senhor. Jesus é Senhor. Aí sim você se torna um verdadeiro discípulo. Ainda essa observação. Evangélico, católico, protestante, pentecostal, etc. Várias outras palavras também, definições. São palavras que não se encontram na Bíblia, então não use para definir a sua fé. Nem evangélico, nós não somos evangélicos.
Nós não somos universal católico, quer dizer universal quer dizer católico, mesma coisa, mera coincidência, enfim. Protestante, nós não estamos aqui para protestar nada, estamos aqui para pregar a palavra. Pentecostal, vem de uma festa, esse é o nome de uma festa, né? Pentecostes. Aconteceu, por exemplo, várias vezes no Velho Testamento, no Novo Testamento também, mas foi o dia que a igreja começou. Mas nós não somos pentecostais porque nós somos a própria igreja. E são palavras que, para definir a fé, não se encontram na Bíblia. Até pode procure à vontade. E vamos ver então no próximo bloco o que Jesus exigiu dos seus discípulos. Muito bem, hoje nós estamos falando um pouco sobre ser discípulo de Cristo. Nossa identidade não pode ser velada, nossa identidade não pode ser encoberta, nós temos que ser como luz que brilha e não devemos nos colocar em um lugar onde não possamos ser vistos, né? Quero agradecer a todos vocês que estão assistindo, como Elvio Júnior, dando seu boa noite aqui também, Dagmar, da Igreja de Cristo, lá do Rio de Janeiro. Não esqueça de escrever de qual congregação você é. Algumas pessoas eu conheço, porque às vezes conheço há bastante tempo, mas não esqueça de escrever de qual congregação você é, como Elvio acabou de fazer aqui também. Ele é de Tupéva. Muito obrigado, Elvio, por escrever a sua congregação, e quem sabe um dia nós vamos também visitar aí a congregação. Vicente está até lembrando que amanhã estaremos em Curitiba no 3 e 1, apresentando o livro Libertos. Bem lembrado, Vicente, falando do 3 e 1, quero até achar a propaganda aqui do 3 e 1 para compartilhar com vocês e logo falar um pouquinho mais sobre o 3 e 1. Cristo, o nome mais belo da terra, a flor mais bonita da Olá, irmãos e amigos, está chegando o nosso Congresso 3 em 1 em Curitiba, será nos dias 14 a 16 de setembro e esperamos todos vocês, estamos prontos, aguardando. Será uma grande bênção falarmos sobre casa, sobre eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então não deixe de participar, Deus te abençoe e até lá. A grandeza do Pai divinal, a graça de Cristo impera, na riqueza de Deus nosso Pai. Então essa aí foi a propaganda lá da Igreja de Cristo de Curitiba, falando sobre o 3 e 1. Só ontem eu descobri que existe um site, deixa eu ir para o site aqui da igreja, que você pode se inscrever por lá. Esse é o site da Igreja de Curitiba e infelizmente foi mal divulgado realmente que existe esse site, que você podia se inscrever por aqui, mas você pode se inscrever por aqui, tem um formulário, você clica aqui, o formulário se abre e você preenche esse formulário. E você pode, então, fazer parte, aqui tem várias outras informações, o preço, o investimento, a data de 14, 15 e 16 de setembro, né, sexta, sábado e domingo, vários palestrantes, você vai conhecer os palestrantes clicando aqui até do lado, né, você pode ver comigo aqui, Alan Dutton Jr., Brian Gibbs, que mais? Enfim, tem vários irmãos aqui, você pode consultar também o site, que é Igreja de Cristo /Curitiba.org.br. E você assim tem esse contato assim com a Igreja de Cristo de Curitiba, ou melhor, para fazer a sua inscrição lá. Aqui está o tema que nós estamos falando, sobre ser discípulo de Cristo. Mas também temos aqui nossa pauta. Vamos para a nossa pauta e a seguir agora nós vamos ter comunhão e aquecer o nosso coração com Bruno Capato. Boa noite, família. Aquecendo o coração dessa noite, vamos falar sobre o amor ao próximo. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornais filhos do vosso Pai Celeste,
porque ele faz nascer o sol sobre maus e sobre bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, se de vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Quantas vezes já ouvimos sobre essa mensagem? Quantos estudos, quantas pregações falando sobre o amor ao próximo, falando sobre dar o outro lado da face, né? Não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Porque esse é o caminho de se transformar em filho do Altíssimo todos os dias. É não continuar a maldade, né? É não abastecer o errado. É conseguir apresentar para as pessoas o que é o bom, o que é o verdadeiro, o que é o justo, né? O que é a existência do Deus vivo. Porque foi isso que Jesus fez em toda a sua evangelização e até na cruz, né? Pediu ao Pai que perdoassem essas pessoas, pois elas não sabiam o que estavam fazendo. Eu sei que essa é uma mensagem repetida, porque nós já vimos e ouvimos muito sobre ela. Mas todos os dias, nós, em Cristo, vivemos situações assim, no mundo ou às vezes até entre os irmãos. Então é muito importante que nessa noite vamos rever sobre o amor ao próximo, e é o que está mais próximo. Esse próximo não tem nome, não tem cor, não tem credo, não tem nada. Esse próximo é o que está mais próximo. Seja alguém religioso, seja alguém do seu trabalho, que está ao seu redor, ame-o da forma que você puder, independente do que ele faça. Mostre a Cristo para essa pessoa com os seus atos, com o seu silêncio, com o seu amor, com o seu carinho. E assim apresente o Deus vivo que você serve. Que sejamos representantes, embaixadores do Cristo vivo nessa terra, da melhor forma que a gente puder, amando ao próximo. Uma boa noite a todos vocês, meus amados. Muito bem, esse foi nosso irmão Bruno Capato. Quero agradecer ao Bruno, também a Sara, um casal que tem sempre, estão na Alemanha lá, mas tem sempre colaborado com o programa aqui. Quero agradecer a vocês pelo esforço que vocês têm tido constantemente. Agradecer a vocês também que estão assistindo o programa ao vivo. Nós estamos no programa número 62. Se você perdeu algum programa, bom, já estamos no 62, mais de um ano juntos. Obrigado a Aline Evangelista que está conosco, José Carlos Cândido também, de Jundiaí, dando um abraço a todos e desejando que Deus abençoe a todos. Também Leila Maria, dando seu boa noite também. Não esqueça de dizer de qual congregação você é, para que a gente possa falar aqui, como Leila Maria, ou Aline Evangelista, melhor. E se encontra na congregação onde encontra a congregação mais próxima do bairro da Moca, em São Paulo? Boa pergunta, né? Vamos tentar ajudá-la de alguma maneira aqui. E talvez você já conheça o portal da Igreja de Cristo no Brasil. Lá você consegue encontrar os endereços da Igreja de Cristo. Eu vou voltar lá para o portal para poder até tentar mostrar como nós chegamos até lá. Estou aqui ainda, mas vou lá para a página da internet, que está aqui no formulário de candidatos a colaboradores. Se você quer colaborar com o programa, você procura esse formulário. E aqui também você encontra congregações. Você vai lá no estado de São Paulo, clica lá em São Paulo, ele vai carregar o estado de São Paulo e você procura a congregação mais próxima da Moca.
E que no momento exato eu não tenho essa informação, mas você pode procurar com mais tempo aqui. Eu imagino que seja ali no Jabaquara, né? Eu imagino que seja ali perto, né, do Jabaquara. Então, talvez você possa se situar dessa maneira. Muito bem, nós estamos hoje falando sobre ser discípulo, a importância de ser discípulo. Muitas vezes nós erramos em muitas coisas porque nós não assumimos a nossa identidade de discípulos. Vou mudar aqui para a apresentação da aula de hoje, que de uma forma diferente, enfim, estamos aqui. O que Jesus exigiu dos seus discípulos? Ser discípulo é uma tarefa árdua. Não é ser como cristão. Cristão qualquer um é. O Brasil todo é cristão, por exemplo, é um país cristão. E olha como são as coisas, olha como votam as pessoas, olha as escolhas que elas fazem, olha como está a moral, olha como está a discussão na internet, até entre irmãos, são mais cristãos do que discípulos, né? Nós não devemos agir assim, devemos ser tolerantes com as pessoas, mostrar amor para aqueles que precisam, se nós discordamos de alguma coisa. E discordamos por quê? Devemos discordar somente se somos discípulos e se nosso discipulado leva à discordância disso, né? Tem muitas questões aí que nós não estamos certos realmente em discordar por discordar. Mateus capítulo 4, do versículo 18 ao versículo 22, nós vamos ver as primeiras exigências que Jesus fez para os seus discípulos. Então, o discípulo... Vamos falar sobre essas exigências. Jesus estava andando na beira-mar, ali na Galileia, e viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, seu irmão André. Eles estavam consertando as redes porque eram pescadores. E disse-lhes Jesus: sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Continuando aqui a leitura, né? Os dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão estavam também num barco com seu pai, tinha uma pequena empresa ali com seu pai Zebedeu, preparando as redes. Jesus também os chamou. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, os seguiram. Essa é a passagem mencionada de Mateus capítulo 4, do 18 ao versículo 22. Então o discípulo não é só aquele que ouve, mas começa com ouvir. Jesus disse: vinde a mim. Jesus disse. Jesus chama para ser, se você pensar um pouquinho mais, você vai ver, olhando uma análise aqui dessa passagem que acabamos de ler, Jesus chama para ser discípulo ou Jesus chama para ser cristão? Você entendeu a mensagem de Jesus. Jesus está nos chamando para ser discípulos e não para ser cristãos. E Jesus diz: eu vos farei. Ser discípulo, então, significa se humilhar, aprender ou só ouvir? Acho que significa aprender, também significa se humilhar, mas só ouvir não. É mais do que ouvir. Então, ser discípulo. Jesus disse que faria deles pescadores de homens. Então, o discipulado ele tem uma exigência. O que Jesus exige dos seus discípulos? Jesus exige dos seus discípulos reprodução espiritual ou não exige nada? Cada um vem como quer. Tem até uma frase que muitas pessoas dizem, né? Veja como está, que está na Bíblia. Não está, viu? Essa frase não está na Bíblia. Venha como está, não está. Se arrependa primeiro e aí, consequentemente, venha. Jesus exige reprodução espiritual. Você tem um trabalho a fazer, você é luz, escolhido, povo de Deus, propriedade exclusiva de Deus. Então você tem que reproduzir espiritualmente. Para ser discípulo, você tem que largar o emprego? Tem que deixar a família? Não, não tem que largar o emprego, nem sequer deixar a família. Tem que servir onde está com o que tem. Sem dúvida, Jesus te chama para servir onde está com o que tem, não mais como é. Arrependa-se, seja batizado, seja fiel. E com o que você tem ali, naquele momento, nova criatura, você vai servir ao Senhor. Quem faz ovelhas? O pastor ou as ovelhas? Jesus é o nosso pastor, mas quem faz ovelhas são as ovelhas. Nós reproduzimos. Isso a lógica, inclusive, né? Então, ainda falando sobre o discípulo, eles deixaram imediatamente as redes e seguiram Jesus. O que você tem que deixar para ser discípulo de Jesus? O emprego ou deixar o que te atrapalha a seguir? A lógica também, novamente, deixe o que está te atrapalhando a seguir Jesus. E siga Jesus. Tome uma atitude, deixe imediatamente, não deixe para depois, não deixe aos poucos, deixe imediatamente, deixe agora. Você tem que servir, sendo discípulo,
começando onde está ou tem que ir para um país estrangeiro? A África? Não, acho que não. É começando onde você está. Se você não começar aqui, você não está apto para ir para a África, para seja lá onde for, onde Deus chamar depois, mas começa onde você está. Os discípulos mais importantes que você tem que fazer são os da sua própria casa. É ali que começa o seu treinamento de discipulado. A nova criatura tem que se mostrar ali. E a passagem ainda diz lá no versículo 20, o seguiram. E para seguir Jesus, nós precisamos o quê? Será que nós precisamos deixar as coisas acontecer, deixar a vida me levar? É isso? Ou precisamos de ação? Aí você já tem também a lógica, novamente. Precisamos de ação. Levanta e anda. Segue Jesus. E quando seguir Jesus? Quando eu estiver perto de morrer, quando eu for mais velho, quando não tiver mais perspectiva, aí eu vou seguir Jesus. Ou hoje é o dia. A lógica diz novamente. Vamos falar daqui a pouco sobre um certo alguém, um convite para você, um convite para todos nós, que Jesus está nos chamando para ser discípulos dele. Para ser discípulos dele, nós precisamos então ouvir as palavras dele, e é o que nós estamos fazendo já. Muito obrigado a todos vocês, como Betânia Balbino, de Areial, na Paraíba, está assistindo o programa ao vivo. Aline Evangelista, de Pernambuco, está a passeio aqui em São Paulo. Muito bem, bom passeio, Deus abençoe o seu passeio. Priscila Galilali, te convido a congregar domingo na Igreja de Cristo no Metrô Sul, seja bem-vinda. Olha, sejam bem-vindos todos na Igreja de Cristo no Metrô Sul. Muito legal, Priscila. Então, Aline, está passeando em São Paulo? Vai lá no Metrô Sul, você vai ver que congregação vibrante, animada, cantam bem, sem dúvida, sempre de uma boa mensagem lá. Elizabeth Bezerra Lima também dando seu boa noite, maravilhoso estar aqui. Beijos calorosos de Cuiabá a todos os irmãos em Cristo. Também temos aqui a Andréia Coque, lá de Curitiba, dando o seu joinha. Eu conheço e por isso que eu sei que ela é de Curitiba. Mas não confie na minha memória. Não deixem de escrever de onde você é, para que a gente possa compartilhar aqui. Então, vamos falar um pouco sobre libertos em Cristo, né, com o nosso irmão Vicente Barbosa. Codependência. Quem é você? Quem é o codependente? A gente já falou um pouquinho sobre isso, a minha esposa falou um pouquinho. Eu queria falar um pouquinho sobre a doença. Quando a codependência vira doença? A codependência vira doença exatamente como o dependente químico e alcoólico. O dependente químico e alcoólico, ele se torna um doente quando ele tem crise. Então ele usa o álcool ou a droga, e quando ele está sem o álcool ou a droga, ele tem crise de abstinência. O codependente da mesma forma. Então quando ele não sabe o que o dependente está fazendo, como ele está, ele começa a ter crises. Essas crises, ou a crise de abstinência da outra pessoa, ela vai trazer para ele uma negação. Então esses são os aspectos da crise. Então se eu tenho negação, se eu começo a negar, não, meu filho não está usando droga, não, meu marido não está usando droga, não, meu marido está trabalhando, eu tenho certeza disso, ele só chegou tarde hoje por causa disso. Eu começo a inventar coisas. Por exemplo, a negação é uma crise, a vergonha é uma crise, a irritação de falar sobre o assunto, sobre o dependente químico, é uma crise, né? Agora, quando eu fico negando tudo isso, quando eu fico com vergonha, fico nervoso com as pessoas quando falam, ou do marido, ou da esposa, ou do filho que é o dependente químico, então isso já se torna uma síndrome. Então, eu passo a viver 24 horas com medo, com receio, com vergonha, com negação, e traz estigmas. Isso vai deixando cicatrizes. Aquela pessoa vai ficando murcha, vai ficando acabada. Ela não consegue perceber. O codependente, ele permite que o comportamento da outra pessoa a afete. Então, o meu filho está usando droga e isso
me afeta profundamente e acaba comigo e eu não tenho muito o que fazer. O meu marido está usando droga e aí eu protejo meu marido de todas as formas, inclusive até negligenciando a minha própria vida e a vida dos meus filhos. Então, olha para o perigo que está caminhando isso. Eu passo a esconder algumas coisas, porque o codependente também ele acha que ele vai controlar o dependente químico, né? Tem até aquela frase assim: ele prometeu para mim que não vai fazer mais. Puxa, quantas vezes eu prometi para Patrícia que não ia fazer mais? E aquilo era da boca para fora, porque era o que ela queria ouvir da minha boca e era o que eu queria falar para que ela de novo chorasse, mas me deixasse entrar em casa. E aí o ciclo continuava. Então, enquanto eu estava usando drogas, ficava às vezes 1, 2 dias fora de casa, eu voltava, estava a roupa limpa, a geladeira cheia, e a minha esposa dizendo para mim: graças a Deus que você voltou, e querendo falar comigo o menos possível, né? Então, ela passa a me ajudar a continuar a usar droga. Então, essas perguntas, né, de forma retroativa, né, ela falava assim: você promete para mim que você não vai usar mais? Eu falava: prometo. Mas, na verdade, às vezes eu nem falava nada. Às vezes ela falava: você promete para mim que você não vai usar mais? Eu ficava quieto. Eu não prometia nada. Mas dentro do consciente dela já estava me ouvindo falar que prometia. Então, o codependente, ele está tão doente que ele quer controlar de todas as formas, de qualquer forma, a vida daquele dependente químico. Ele ama tanto. Precisa-se usar as ferramentas sérias, necessárias, e essa ferramenta começa com o amor próprio. Ela precisa se amar e deixar aquela outra pessoa um pouco, para ela dar alguns passos para trás e olhar para aquele cenário e melhorar a sua própria vida. Tomar alguns cuidados, porque é uma doença, e essa doença é fatal. Ela pode levar à morte. Libertos.com.br está aqui com muita seriedade para falar sobre a codependência. Pessoas que estão indo ao óbito sem usar drogas. Muito bem, esse foi nosso irmão Vicente Barbosa falando sobre libertos em Cristo. Nós precisamos realmente dar todo o apoio a este ministério que é ligado à igreja, porque tem ajudado muitas pessoas. Isso é muito importante. Quero agradecer a todos que estão assistindo, como Alberto Murakami, junto conosco aqui, Aline, evangelista, desculpe, Aline, Luciano também está conosco, dando uma boa noite a todos. Que mais? Luciano é do Juazeiro do Norte, muito legal saber disso. Um abraço a todos os irmãos lá de Juazeiro do Norte. De Campinas, nós temos em São Bernardo, Larissa Ferraz assistindo o programa aqui conosco. Boa noite, irmãos, amados irmãos, glória a Deus por mais um encontro. E Vanessa Diniz novamente aqui dando boa noite para toda a família. Também Verônica de Sorocaba. Isso aí, várias pessoas aqui assistindo o programa ao vivo conosco. Nós estamos hoje falando sobre ser discípulo. Agora vamos falar sobre um certo alguém lá de Lucas, capítulo 9. E Lucas, então, capítulo 9, nós vemos um pouco mais, né, falando sobre um certo alguém. Jesus dizia, o que ele dizia era a todos. E ele diz, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente. Porque que adianta salvar a sua vida e perder a alma, né? Quer dizer, quer salvar a vida, mas quem perde por ela por causa de Jesus, esse sim o salvará. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma e destruir a si mesmo, né? Que mais? Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, disse Jesus, o Filho do Homem se envergonhará dele
quando vier na sua glória, na glória do Pai e dos santos anjos. Pense nisso, nessas palavras de Jesus. Vamos analisar então essas palavras. Jesus disse para alguém, um certo alguém, esse é você. Quem Jesus quer como seguidor? Ele quer pessoas bonitas ou pessoas inteligentes? Ou qualquer pessoa? Logicamente, Jesus está convidando qualquer pessoa, pessoas que tenham capacidades de ouvir, levantar, tomar atitude, tem que querer seguir Jesus. Jesus diz, quer vir após mim. Seguir Jesus, então, é obrigado ou tem que querer? Jesus só chama pessoas que querem realmente segui-lo. Caso contrário, não servem para ser discípulos de Jesus. A si mesmo se negue. O que significa negar a si mesmo? O que significa seguir Jesus? Fazer o que você quiser ou procurar a vontade de Deus? Logicamente, isso significa negar a si mesmo. Não é fácil, exige sacrifício, sim. Precisamos estar prontos para esse sacrifício. Nosso exemplo não são os religiosos, não é o pastor, etc. É Jesus. Está faltando um quadrinho aqui, mas esse é Jesus. Veja o exemplo de Jesus na própria oração dele, coisa que nós não vemos dos religiosos. Ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas não, Jesus não queria morrer aqui, nós vemos, né? Mas ele continua a oração dizendo, todavia não seja como eu quero. E os religiosos pastores se chamam, autodenominam pastores. Só Jesus é pastor. Mas quem se autodenomina pastor, muitas vezes está dizendo, Deus, faça o que eu quero. Ao invés de seguir o exemplo de Jesus, que orou aqui dizendo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Então esse alguém tem que ser como Jesus, tem que seguir o exemplo de Jesus para ser discípulo. E Jesus também disse, tome a sua cruz, um desafio. E a cruz significa o quê? Significa descanso, prosperidade ou responsabilidade com sofrimentos? A lógica responde, lógico, né? Algumas responsabilidades dos discípulos são perseverança na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. E quem se desvia da cruz, se desvia das bênçãos que a cruz traz. Esse alguém tem que estar disposto realmente a ser um discípulo de Jesus. Para seguir Jesus não é uma coisa fácil. Aí sim, depois de tudo isso, tomar a sua cruz, você pode seguir. Então, para seguir Jesus não precisa dinheiro, nem precisa muitas coisas. Precisa vontade e precisa ação. Tem que querer. Seguir Jesus não é entrar para um clube, nem entrar para uma denominação. Seguir Jesus é entrar para o corpo dele. Que aproveita você ganha o mundo inteiro se perder a sua própria alma. Então que vale a pena curtir a vida? Não vale nada no final das contas. A idade chega para todo mundo e nós nos arrependemos e o tempo passa e a vida fica vazia e a gente não consegue mais recuperar o tempo que passa. Então vamos começar a ganhar o tempo agora, seguindo Jesus enquanto temos tempo, enquanto nos sentimos jovens. Uma grande multidão acompanhando Jesus, e Jesus se volta para essa multidão e diz, se alguém vem a mim, mas ama seu pai, sua mãe, sua mulher, filhos, irmãos e irmãs, até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz não pode ser discípulo também. Então, ser discípulo significa amar mais Jesus do que qualquer pessoa. Não deixar as pessoas nervosas, mas amar Jesus em primeiro lugar. Ser discípulo não significa largar a família. Não significa ser um melhor pai, mãe, filho, vizinho. Discípulo é conhecido não pela antipatice, nem pela chatice, mas é pelo amor nós somos conhecidos. Jesus quer ter o primeiro lugar, o lugar acima de coisas e pessoas na sua vida. Você está disposto a seguir Jesus seguindo estas regras? Amar Jesus significa isso. Amar Jesus também é como se você estivesse construindo uma torre. Você tem que pensar bem, planejar, ver se tem tudo que é suficiente. Você vai querer morar nessa torre, porque afinal, para que gastar tanto dinheiro numa coisa que você não vai usufruir? Então, é como você também estivesse indo para uma guerra de vida e morte. É melhor você calcular se com 10 mil soldados, digamos você é um rei que tem 10 mil soldados, o seu inimigo vem contra você com 20 mil soldados, quem é que vai ganhar? Então você sabe já quem é que vai ganhar. Então faça as pazes com Deus, porque Deus é quem vai ganhar a guerra e Ele é o nosso inimigo até que nós façamos as pazes. E nós também temos recompensas por ser discípulos de Jesus, sem dúvida. Vamos falar sobre essas recompensas também. É necessário a gente saber de tudo. Estou tentando... mas enfim, vamos falar daqui a pouco sobre essas recompensas. Agora,
Quero agradecer novamente você que está acompanhando aqui o programa ao vivo. Tem várias pessoas aqui, Verônica Souza, Júnior Crispim, faz tempo, né, Júnior, lá de Belém do Pará, que eu não vejo de alguma maneira, né? Priscila Galilali falando sobre o culto, o horário, etc., né? Sobre a Igreja de Cristo lá no Metrô Sul. Faça você que também, como a Priscila, convide as outras pessoas para virem. Leila Maria, dando boa noite a Luciano aqui, José Carlos Cândido também está assistindo o programa aqui, um abraço a todos daí, beijo no coração do Bruno, Elvio Júnior também, dando um abraço no Bruno, na Sara, e Severino Pedro Souza também mandando uma mensagem aqui para todos nós, para todas as congregações, obrigado Severino por sua mensagem. Cleusa Sato também de Campinas, da Igreja de Cristo lá de Campinas, Leila Maria, também conosco, e Edileuza Modesto, várias pessoas assim assistindo, Matilde Teixeira também, Matilde de Osasco, e Leila Maria novamente aqui, Petrônio e Miriam Barros aqui também junto conosco, muito obrigado por você estar conosco, e Cado Figueiredo, dando um abraço a todos os irmãos, ele é da Igreja de Cristo lá de Caruaru. Muito bem, vamos olhar um pouco para a nossa pauta também, nós temos mais um quadro aqui falando sobre vida com propósito. Sejam todos muito bem-vindos, nós estamos no 10º programa, onde estamos falando de 10 maneiras de você parar de ficar patinando espiritualmente, ficar no mesmo lugar espiritualmente e às vezes desanimado. Muitas pessoas vão aos cultos aos domingos porque elas já se tornou isso na vida delas uma tradição, porque elas não sabem o que fazer e elas vão a si mesmo. E muitos cristãos, eles vão aos cultos nos domingos chateados, tristes e voltam ainda assim chateados e tristes, sem sentir a presença interior do Espírito Santo atuando em suas vidas, sem sentir uma mudança de vida. Essas pessoas, elas estão sofrendo e talvez você esteja sofrendo também. Existem aqueles que estão perseverando, se arrastando, mesmo em toda essa dificuldade. Existe também aquele momento em que tudo se torna uma rotina, o seu cristianismo se torna uma rotina. Você não vê exatamente assim algo que te motiva a ser cristão, mas você é cristão simplesmente por ser cristão. Esses são problemas na vida das pessoas, além dos pecados que nós já falamos muitas vezes aqui. Eu quero conversar com você que, seja que enfrenta o problema da calmaria contínua na sua vida, e você não sente motivação nenhuma para ser um cristão, ou seja, você que vive na luta contra o pecado, contra os problemas que te circundam, e ainda assim você não vê, apesar de vir para a igreja, apesar de orar, ler a Bíblia, ainda assim você não vê uma mudança, uma transformação e você parece que está atolado. Eu quero conversar com você que a mudança está na transformação dos nossos corações, está na transformação das nossas mentes. A palavra coração na Bíblia ela quer dizer a mente. Jesus ele fala aqui do coração, ou seja, da nossa mente, é que nascem os homicídios, os adultérios, os falsos desígnios. Ou seja, o problema nosso ele está na nossa mente. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, na segunda parte do versículo, ele fala para nós: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, o nosso problema é que a nossa mente, com o passar do tempo, quando nós observamos Romanos 12, versículo 1 aqui, ele fala para nós não nos amoldarmos, não nos conformarmos, não ficarmos com o mesmo formato do mundo. E o mundo em que nós vivemos hoje é um mundo de rápida transformação negativa. É um mundo de rápida transformação, de perda de valores cristãos, onde está sendo rejeitada cada vez mais a Bíblia, a palavra de Deus e qualquer coisa ligada à cultura judaica cristã. Então, eu quero falar com você que é necessário que você transforme a sua mente, renove a sua mente por meio do estudo sincero da palavra de Deus. Mude a sua mente, mude a sua mentalidade. Sempre esteja buscando essa renovação de mente. Assim você sairá de todo paradeiro, de todo atoleiro espiritual. Deus esteja com você, não desista. Repita
vez após vez, seja fiel até a morte, a coroa da vida aguarda pelos fiéis. Deus esteja contigo. Muito bem, esse foi Vida com Propósito, uma produção dos irmãos lá de Minas Gerais. Seria bom que várias congregações fizessem isso, né? Fizessem suas próprias produções, principalmente nosso irmão Rômulo Dante, sempre na frente, produzindo esse material, Vida com Propósito. E obrigado também ao nosso irmão Ivan Gonçalves, está sempre disposto a fazer esse trabalho lá na igreja e para o Senhor, e distribuído pelo WhatsApp para vários irmãos lá de Minas Gerais e também do Brasil. Obrigado ao Jorge Morales que está assistindo o programa aqui conosco também. João Cassiano de Florianópolis também está conosco. Pets também está conosco. Pets, amor e pets, é isso que está escrito aqui. Andréia Souza também, dando seu boa noite a Leila. Elizabeth Roster também, de Jundiaí, isso, tá certo? Às vezes eu consigo lembrar, às vezes não, e muitas vezes eu posso errar, cuidado. Muito obrigado por todos vocês estarem conosco, como Daiane Montanini também, José Carlos Cândido, de Jundiaí, nós, isso aí. Fernando Soares, Michele Albuquerque, a paz de Cristo, da Igreja de Cristo de Maceió. E Priscila Galali dizendo, excelente lição, sempre respondo que sou discípula de Cristo. Isso aí, essa é a resposta bíblica, na verdade, né? Nós não somos crentes porque não tem vantagem nenhuma você ser um crente. Nós não somos cristãos porque nós estamos vendo como são os cristãos por aí. E a palavra cristão aparece somente 3 vezes na Bíblia, mas a palavra discípulo aparece mais de 260 vezes na Bíblia. Então é um recado para que a gente possa entender. Para bom entendedor, meia palavra basta. Então, mas a palavra lá está inteira, dizendo quem nós somos. E vamos falar um pouco sobre a recompensa também dos discípulos. Nós buscamos também recompensa, precisamos delas, não merecemos, é claro, mas precisamos. Se nós deixarmos tudo aqui, veja só, então Pedro começou a dizer-lhe, nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais já no presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, e com eles, perseguição. E na vida futura, a vida eterna. Então essas são algumas recompensas nas palavras de Jesus. Mas a pergunta aqui é, quanto você deixou para seguir Jesus? Eles deixaram tudo, diz nas palavras de Pedro lá, nós deixamos tudo. Quanto você deixou para seguir Jesus? Você deixou casa? Parentes? Propriedades? Emprego? Família? Se você não deixou, não espere receber o que você não deixou. Isso não seria justo. Você deixou 100% por acaso? Deixou 50%? 30%? 10%? O que você deixou é que você vai receber. Não há nada que você tenha deixado que não vai receber. Observação, veja essa observação. A promessa de 100% é para quem deixou 100%. Se você deixou 50%, é 50% que você tem que esperar receber, não 100% do que você não deixou. Esperar receber o que não tem, o que não deixou, melhor, é avareza. E nós estamos vendo que a teologia de hoje em dia ensina muito a avareza, que é uma forma de idolatria também, né? Se Deus quiser, é claro que Ele vai dar mesmo que você não deixou. Mas essa não é uma promessa. Isso é só um comentário meu até. Mas se Deus quiser, claro que Ele vai fazer. Dar a você o que você não deixou. Uma coisa que você vai receber que não tinha, não deixou, é perseguição. Está pronto para sofrer como cristão? Por quê? Essa palavra, dessa forma, escrita dessa forma, foi o apóstolo Pedro também que disse, se você for perseguido e sofrer como cristão, dê glória a Deus, porque naquela época já ser chamado de cristão era ser chamado de um palavrão, basicamente. Ninguém queria ser chamado de palavrão por causa da perseguição. Se você deixou, se você sofrer então como cristão, por amor a Cristo seja, mesmo que seja por motivo injusto, então glorie-se, porque você vai receber na vida eterna a recompensa maior que você possa imaginar.
Jesus diz o motivo também, por amor de mim, do Evangelho. Não é porque eu estava cansado da minha família, estava cansado do meu emprego. O que tem que deixar por amor a Jesus? Tem que deixar nada ou tem que deixar tudo o que impede? Por que deixar? Já vimos os motivos acima. Porque você está cansado ou por amor a Jesus e o Evangelho? As lógicas se completam aí. Vamos deixar família ou vamos evangelizar todos e vamos dar bons exemplos? Eu escolheria aqui, até não precisa muito pensamento, né? Mas vamos dar bom exemplo, vamos evangelizar a todos na medida do possível também, né? Ainda falando sobre recompensa, ele disse no presente e no porvir. As palavras de Jesus só ele pode cumprir, não cobre isso da igreja, não cobre isso dos irmãos, não cobre de Jesus se precisar, nem precisamos cobrar, claro, seremos muito ingratos se tivermos alguma cobrança, porque a maior recompensa ainda está por vir. A recompensa encontramos na igreja, que é a família de Deus. 100 vezes mais perseguições, mas no mundo por vir, a vida eterna. Isso que é importante. Algumas palavras sobre o discípulo. Então, escute a voz do bom Senhor. Jesus, em Marcos 7, do 1 ao 7, diz lá que o discípulo obedece a Jesus, ao seu mestre, não a tradições, não a leis, não a doutrinas, não a ordenanças humanas. Lucas 6, 46 e 49. Por que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? O discípulo obedece a Jesus como seu Senhor. Antes da conclusão, vou voltar aqui. Lucas 20, 45 ou 47, a religião aparente e externa é uma dica de Jesus para evitar. Ele fala aqui nessa parte, nessa passagem, você pode ler mais tarde até, de religiosos que se vestem com roupas religiosas, gostam de cumprimentos de religiosos, gostam de lugares de religiosos. Lá na frente do prédio é que eles gostam de sentar na cadeira almofadada, eles querem aparecer. E isso é uma dica de Jesus. Leia essa passagem, Lucas 20, 45 ou 47, você vai ver. Roupas também é uma dica. A gente às vezes pensa, a roupa não define a pessoa. Vai nessa. Por que Jesus será que falou essas palavras aqui? Pense, medite, veja sobre isso. João 6, do 66 ao 69, diz, Jesus, nessa passagem, ele desafia os seus discípulos. Vocês querem ir embora também? E Pedro fala, para onde iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Então o discípulo conhece as palavras do seu Senhor. João 13, 34 e 35, o discípulo é conhecido pelo amor. Jesus diz, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Não como antigamente. Antigamente era só isso, amei uns aos outros. Mas o novo mandamento qual é, afinal? O novo mandamento é, ame uns aos outros como eu vos amei, disse Jesus. E João 15, versículo 16 e 18 ao 21 também, o discípulo é escolhido pelo mestre e deve dar fruto. Jesus nos escolheu para que demos frutos, para que possamos ter uma reprodução. É hora de sair da teoria para ir para a prática. Nessa conclusão, tente colocar na prática. Você entendeu o que Jesus espera de um discípulo? Você quer ser um discípulo de Jesus? E o que te impede de ser um discípulo de Jesus? Então pense nisso. Bom, quanto ao conteúdo aqui, nós vamos continuar na próxima semana. Não exatamente este, mas nosso programa também continuamos na próxima semana. Tem várias pessoas aqui que eu não consegui mandar um abraço ainda, pelo menos vou tentar mostrar aqui na medida do possível. Algumas delas já falei aqui, estou até repetindo. Vanessa Bernardo, dando sua boa noite aqui. Júnior Pons pede oração aos irmãos do Núcleo de Ebenezer, que começou em Santo André, começa, né, a partir de setembro. Que Deus abençoe essa jornada, de fato. Estudar a palavra de Deus é muito importante. Leila Maria Silva, dando boa noite também. Vanessa Bernardo novamente aqui. Estava sem internet, que pena, infelizmente, sinto muito, mas que bom que voltou ao mesmo tempo, né? Andréa Souza também, Daiane Montanini, em Bugaçu. Muito obrigado, Daiana, nossa, desculpa o cansaço aqui, a atrapalhação. E de Juazeiro do Norte também, nosso irmão Luciano, também de Florianópolis, Andréia, Fernando Soares e Michele Albuquerque também. Grava João 3, o 3 e 1, opa, seria João, grava o 3 e 1, por favor. Vamos ver o que vai ser, né? Vamos chegar lá primeiro para ver o que vai dar.
Carlos Eduardo, que legal ter você conosco aqui. Marco Martim de Almeida, um grande abraço para todos no Recife. Duda, né? Está há algum tempo sumida, Duda. Muito obrigado por você estar conosco aqui também. Marcos Martins, também de desculpem. Amém, Carlos Eduardo, graças e paz a todos. Respondendo aqui ao Duda. Fernando Roster também está conosco. Mirtz Gonçalves, tentando colocar o maior número de pessoas que eu não tenha visto aqui ainda, de Guarulhos, Carlos Cristina, que estamos chegando ao fim do programa, né? Então por isso mesmo estou correndo um pouquinho aqui. Mas é isso. Natália Carneiro também está conosco aqui. É muito bom ver o que Deus quer para a nossa vida. Só um minutinho aqui, estou me atrapalhando nessas algumas coisas. Aqui está. Tudo correndo bem agora. Muito bem. Quem mais aqui que eu não mostrei aqui? Tá. A mensagem. Sim, sou muito grata por fazer parte dessa família em Cristo que Ele me concedeu há 3 anos atrás. Me chamo Natália Carneiro, sou da congregação de Tanque do Rio de Janeiro. Beijo, meus irmãos e irmãs Tanque de todo o mundo. Aline Evangelista também está conosco aqui, já mencionado, né? Márcia Cruz, boa noite, Márcia, muito bom ter você. Bonita foto, gostei da foto. Antenóis também está conosco da Várzea Paulista. José Carlos Cândido, e quase no último momento aqui, eis que aparece o Edinho. E aí, Edinho, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Tá ótimo. Hoje foi meio complicado aqui, mas agora eu consegui entrar. Então, pelo menos para dar um oi para todo mundo. Na verdade, para dar um tchau, né? Que nós estamos já falando aqui do final. Então oi, tchau, né? Tá certo, eu vou te dar trabalho aqui. E não sei se você já viu várias pessoas aqui, mandaram mensagem e tudo mais. Já. Então, vou mandar a mensagem aqui para você dar boa noite também para essas pessoas que eu estou te enviando aqui. Antes disso, vê se recebe aí. Opa. Conseguirei abrir aqui, tá me vendo? Perdeu a sua imagem aqui. Espera aí, só um pouquinho que eu já volto. Acontece. Eu vou fazer então ao meu modo que é melhor. Faz o seu modo aí que é melhor. Então tá. Reni também conosco. Eu estou vendo algumas pessoas aqui no final, né? Então eu vou ler do final para o início. Isso, faz isso. Porque aí talvez fique mais fácil para mim. Só um instantinho aqui, porque senão eu vou atrapalhar o programa, como sempre, né? Leila Maria da Silva, Andréia Souza, Márcia Cruz. Foi bom te conhecer pessoalmente, Márcia. Deixa eu ver quem mais. Wellington Ribeiro, glória a Deus pelo programa. Aí ele fala que ele é de Contagem, Minas Gerais. Também Pet Samori, que é da Praia Grande, do Litoral Sul. Célia Galvina Berti, que fala boa noite a todos, a paz, o amor de Deus a todos. Andréia Souza, um abraço a você. A Leila Maria, eu não sei para quem que ela está falando que está desanimada, então essas pessoas aqui que eu estou encontrando no final, né? Infelizmente não deu para eu aparecer antes. O João sabe que minha casa está em reforma também, então está tudo muito bagunçado aqui hoje. Mas eu estou aqui pelo menos para dizer que eu não morri, viu? Semana passada eu já não apareci, aí hoje cabulando a aula. É assim que falam aí, né? Acho que aqui, não sei onde mais, mas você cabulou mesmo. O Edinho é cabuloso, hein? Diz que faz parte, né? Então amanhã estaremos juntos também, aprontando, né? Sim. É sempre bom estar com você e estar com os irmãos também, é sempre um prazer, né? Sim, sem dúvida. E eu espero que amanhã a gente esteja junto, talvez, se Deus quiser, ter alguma coisinha, talvez no site, aparecendo aí. Quem sabe alguma inserção ao vivo, se a gente conseguir também, né? Vamos ver como vai ser. A gente sempre tenta, quem sabe? Quem sabe, né? Vamos tentar. Então, um abraço a todos vocês que estão assistindo. Ainda estamos aqui tentando colocar o nome da maior parte das pessoas, Edinho, que eu não consegui falar. Várias pessoas aqui. Isaías Menezes, Cláudia Clemente, José Carlos. Valdésia Xerxinato, algo assim. Thelma de Assis,
O Júnior, eu já vi você já dando boa noite a ele, né? Eu também não estou vendo muita coisa, muitas pessoas aqui, até porque eu entrei e saí várias vezes, então eu me confundi um pouco aqui. Mas sempre é bom que você está aí do outro lado prestigiando a Igreja de Cristo do Brasil, né? Não é prestigiando o João nem o Edinho, está prestigiando a própria Igreja de Cristo no Brasil. E nunca se esqueça de compartilhar o programa, de avisar aos irmãos que nós estamos fazendo isso dos irmãos para os irmãos e convidando você a estar semana que vem, a estar sempre presente na página, vendo as novidades, vendo as informações. Sempre eu vejo algum irmão aqui, vai ter um evento na minha cidade. Então, avise-nos, né? É sempre importante quando nós estamos compartilhando as informações e juntos, né? É um prazer imenso, mais uma vez, mesmo que desse pouquinho de tempo, estar com vocês aí. É isso aí, e muito bom ver todos vocês aqui. Até lembrei aqui de Isaías Menezes falando que é de Caldas Novas, lembro de Caldas Novas lá do resort lá do Rio Quente, e não tinha igreja ainda quando eu fui visitar, foi muito bom também. Mas muito obrigado a todos vocês, estamos chegando ao final de mais um programa de hoje. Quero agradecer a todos vocês, dar boa noite também, boa noite ao Edinho, agradecer pela participação dele. Mesmo que tardia, melhor tarde do que nunca. Só chega para dar tchau. Chega para dar tchau, pelo menos. Você sempre fazia isso na escola, mas... mas isso aí, graças a Deus, estamos bem e terminando, né? Um pouco gripados às vezes, né? Não sei como que tá isso, de estar frio. Eu tô estranho, acho que o fuso horário, eu estava em Curitiba na semana passada, o fuso horário de lá para cá foi... Aí então você volta pro frio amanhã que... Pois amanhã eu estou em Curitiba novamente. Muito bem. Estamos chegando ao final. Obrigado, Edinho. Um abraço a todos vocês que estão Obrigado a todos que estão nos vendo e ouvindo. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus. Talvez alguns nós nos veremos nesse fim de semana e esperamos que Deus esteja acompanhando todos vocês. É isso aí. 3 e 1, então, começa amanhã. E vai até domingo, e se na medida do possível, espero vê-los lá também. Deus abençoe a todos, uma boa noite a todos. Amém. Let me tell you about my Savior. Let me tell you about my friend. Don't know where I'd be without him. No telling where I'd have been. Because he guides me through my journey. La 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 la